Meus irmãos e irmãs, Oi, som. a paz do Senhor, a paz do Senhor. Graças a Deus que uma vez mais estamos na casa do Senhor, nesse culto de ensino, de doutrina, para aprender com a palavra do Senhor. Hebreus capítulo de número 12. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 14. Ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, mas alguns historiadores apontam para o apóstolo Paulo, porque a mesma tem características concernente os seus escritos, mas não podemos afirmar de forma categórica que essa carta fora escrita e ditada pelo apóstolo Paulo. Mas no meu ponto de vista, eu penso que foi o apóstolo Paulo quem escrevera essa carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos todos juntos verbalizar esse versículo no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Nós precisamos nessa noite ouvir a Sua voz. Nós te agradecemos. Amém e amém. Hoje nós queremos trazer um ensinamento, o poder da santificação. O poder da santificação. Esse assunto, queridos irmãos, nós podemos observar tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Sempre Deus pediu para o seu povo santificar as suas vidas e viver em santidade. A palavra santificação tem uma junção da palavra santo. A palavra santo no hebraico, ela significa separado. Ela significa separado. Significa kadosh. E kadosh significa separado. Já no grego, ela significa agnos, que também significa separado. Então a palavra santo tem esse significado, separado, viver separado. O próprio Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Deus, Ele é separado do pecado. Deus não pode pecar.
O pecado não pode invadir o mundo de Deus, não pode penetrar em Deus, porque Ele é santo. E Ele fala com a sua igreja, com o seu povo, que eles venham também se tornar santos. Existe, queridos irmãos, um poder sobrenatural quem vive uma vida de santificação. A santificação acontece em 3 etapas. Anote aí, a santificação, ela acontece em 3 etapas. A primeira etapa já aconteceu. A segunda etapa está acontecendo. E a terceira etapa vai acontecer. Na primeira etapa já aconteceu a santificação, uma vez que nós aceitamos a Cristo. Saímos do mundo, estávamos mergulhados no pecado. Todos pecaram e todos foram destituídos ou distanciados da glória de Deus. Mas o Senhor, pelo seu amor, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Senhor disse: não fortes vós que me escolherdes, mas eu vos escolhi. Nós estávamos em pecados, mas a graça de Deus foi ao nosso encontro e aceitamos a Cristo, porque ouvimos a palavra. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ouvimos a palavra, como diz a Bíblia: se com tua boca confessares ao Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou, serás salvo. O Senhor nos salvou, nos tirou lá do mundo. Esse é o primeiro processo, o processo da santificação, porque Ele já nos santificou. Vejamos bem essa primeira etapa em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. O pastor Eliese estará me auxiliando nesse estudo sobre o poder da santificação. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Leia mais uma vez, pastor Eliese. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Então observe bem que Paulo está dizendo à igreja que está em Corinto. E o mesmo diz que ela já foi o que, irmãos? Santificada. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, naquele momento o Senhor nos santificou de quê? Dos nossos pecados. Então essa é a primeira etapa da santificação, que já aconteceu. A segunda etapa nós chamamos que está acontecendo, porque ela é progressiva, a santificação. Vejamos bem 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. 1 Coríntios, capítulo de número 7. 2 Coríntios, capítulo de número 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
Então observe bem que Paulo está dizendo: ora, amados, pois que temos tais promessas. Existe mais de 8.000 promessas. E uma dessas promessas é a promessa do arrebatamento, irmãos. Que um dia nós estaremos com o Senhor. Quem tem certeza desta promessa? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Para que esta promessa possa acontecer, nós precisamos nos purificarmos de toda a imundícia, de todo o pecado, tanto do corpo como do espírito. O espírito aqui também aponta para a alma. Aperfeiçoando, ou seja, nós estamos em fase progressiva, estamos crescendo, a santificação do temor de Deus. Então a segunda etapa da santificação, ela está acontecendo nesse momento. Nós estamos buscando a Deus, a glória de Deus está se envolvendo com nós de glória em glória. Todo culto, nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo santificados pela glória e pela presença de Deus. Por isso que cada culto é diferente um do outro, queridos irmãos. Tem culto que você diz assim: mas que culto tão gostoso, que culto tão maravilhoso. É porque a glória de Deus está se aperfeiçoando na nossa vida, nos preparando para a maior promessa de todas as promessas, que um dia nós estaremos com o Senhor. Levanta as mãos e diga glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Observe que nós estamos sendo transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Observe bem, irmãos, mas todos nós, no plural, com cara descoberta, porque antes era colocado um véu. Por exemplo, Moisés subiu no monte, e Moisés teve que descer do monte e colocar um véu, porque a glória de Deus estava manifestada em Moisés, não estava manifestada no povo, era em Moisés. E tiveram que colocar um véu, um pano no rosto de Moisés. Mas com a morte de Cristo Jesus, o véu foi rasgado, glória a Deus. E agora todos os crentes recebem a glória do Senhor na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluias. E diz aqui, como um espelho, agora a glória de Deus está como um espelho refletindo em nós a glória do Senhor. Como somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? A imagem de Deus, a imagem de Jesus e a imagem do Espírito Santo é a mesma coisa. De glória em glória, nós estamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Este é o poder da santificação que está acontecendo agora na nossa vida. Hoje nós estamos de cara descoberta, irmãos. Antigamente o povo andava com a cara coberta, só Moisés tinha esse privilégio. Hoje até as crianças têm o privilégio de ter a glória de Deus na sua vida. O círculo de oração, os jovens, levante as mãos e glorifique o nome de Jesus Cristo. A terceira etapa da santificação vai acontecer ainda, que é justamente na transformação do nosso corpo. Vejamos em 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. Quem pode dizer glória a Deus? E o mesmo Deus de paz, esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus de vos santifica em tudo. Esse Deus está nos santificando em tudo, e todo o vosso espírito, nossa alma, nosso corpo, sejam plenamente conservados, glória a Deus, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glórias a Deus por isso. Diga assim comigo: vale a pena conservar corpo, alma e espírito. Eu vejo, queridos irmãos, muitos irmãos dizer assim, que Jesus só quer o que, irmãos? O coração. Aí tem um certo adágio popular entre nós, que diz assim, que Deus não é açougueiro para querer só o coração. Mas na vinda do Senhor presbítero Cícero Romão, tem que estar intacto, preservado, conservado o quê? Nosso corpo, nosso espírito e a nossa alma para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Quem é santo, se santifique mais. Quem é santo aqui na presença do Senhor? Glória a Deus! Aleluias! Agora, queridos irmãos, o que nos santifica? O que é que nos santifica? Primeiro ponto, Deus nos santifica. O primeiro ser que nos santifica é Deus. Nós não temos a capacidade de nós mesmos nos santificarmos. Porque se nós tivéssemos o direito de nos santificarmos a nós mesmos, a obra de redenção, da redenção, seria pelas obras dos nossos atos. Por isso que Paulo disse, vós sois salvos mediante a fé, isto pela graça de Deus. Isso é um dom de Deus que não vem de vós, mas vem para que ninguém se glorie. Então Deus tem o poder de santificar a nossa vida. Vejamos em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo versículo que nós lemos. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Então, o primeiro ponto, quem nos santifica é Deus. Deus tem o poder de nos santificar. O que nos santifica? Segundo ponto, o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de nos santificar. Tito capítulo 3, verso 5. Tito capítulo 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, amém, irmãos? Então vejamos bem que o Espírito Santo, ele nos santifica, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, irmãos. Você já pensou se nós tivéssemos, irmã Janaína, esse poder de auto nos santificarmos? Nós teríamos toda a capacidade de gloriarmos. Se tem gente que já se gloria, né, irmãos? Imagine se alguém tivesse a capacidade de se santificar. Quem nos santifica é o Espírito de Deus na nossa vida. Glórias a Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. A misericórdia de Deus nos alcançou, irmãos. O salmista Davi escreveu dizendo, se não fosse a misericórdia de Deus, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do seu Espírito. Por isso que o Senhor disse a Nicodemos,
É necessário você nascer da água e do Espírito, para que você possa entrar no reino de Deus. Mas como, Senhor, eu posso entrar? Porventura eu vou voltar ao ventre materno da minha mãe e vou nascer pela segunda vez? Ele não estava entendendo o poder da santificação. Aí Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. No dia que você se entregar, no dia que você virar um discípulo, aí você vai começar a entender a obra da regeneração de Deus na tua vida. Você não pode, mas o Espírito Santo pode. Aleluia! Você não tem capacidade, mas o Espírito de Deus tem capacidade. Levanta as mãos e diga glórias a Deus. Terceiro ponto que nos santifica: a palavra nos santifica, irmãos. João capítulo 17, verso 17. João capítulo 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. A carta. É João, Evangelho de João. 17, perdão, pastor. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Diga assim: a palavra de Deus tem o poder de santificar o ser humano. Jesus está aqui numa oração chamada oração sacerdotal. O que significa uma oração sacerdotal? O sacerdote se colocava em prol do povo, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo clemência, para que Deus pudesse usar de bondade e misericórdia, não aplacar a sua ira sobre o povo. Jesus aqui está fazendo uma oração sacerdotal, intercedendo pelos seus, intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo pela sua igreja. Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias! Pois a palavra de Deus, ela nos santifica. Levante as mãos e glorifique o nome de Jesus. Em quarto lugar, o que nos santifica? O nome de Jesus também nos santifica. Vejamos em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. E é o que e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Que pode dizer glória a Deus? O nome de Jesus tem esse poder de nos santificar. Todas as vezes que nós estamos apresentando uma pessoa quando aceita Jesus, a gente diz assim: Senhor, perdoa em o nome de Jesus, santifica-os em o nome de Jesus. O poder do nome de Jesus nos santifica de todos os pecados. João escreveu, disse assim: filhinhos, não pequeis, mas se todavia vos pecardes, temos um advogado. Aí ele cita o nome, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os pecados. Digam glórias a Deus. O que nos santifica? Número 6, o sangue de Jesus também nos santifica, irmãos.
Hebreus capítulo 13, versículo 12. Hebreus capítulo de número 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Amém? Observe bem, para vocês entenderem esse versículo aqui, os sacerdotes da antiga aliança pegavam os animais e eles entravam no santuário e colocavam os animais em cima do altar. Existia dois tipos de altar: o altar de bronze e o altar de ouro. O altar de bronze é chamado de altar do sacrifício. Então os sacerdotes entravam no templo ou na tenda, abria a porta e colocava o altar. Aliás, colocava o animal em cima do altar e ali apresentava ao Senhor em prol dos pecados. Agora, leve a sua mente lá para o Gólgota, lugar da caveira. Cristo foi colocado como cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não precisou ele entrar dentro de um templo, ele ficou exposto para todos ali, irmãos, na cruz. E ali ele ofereceu a sua vida como sacrifício vivo, santo a Deus, em prol da humanidade. João disse: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele batizará com o Espírito Santo. Ele é o Cordeiro. João está batizando e de repente ele diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o escritor diz aqui, queridos irmãos, no versículo de número 12, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus padeceu lá no Gólgota. Todo mundo passava, todo mundo falava alguma coisa. Claro que existiam pessoas que estavam ali chorando, mas ele padeceu, todo mundo olhou para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele padeceu fora da porta, para dizer que o véu tinha que ser rasgado, todo mundo tinha que ver o sacrifício, porque o sacrifício não era só para algumas pessoas, o sacrifício era para toda a humanidade. Por isso que ele morreu fora da porta. Levanta as mãos e diga glórias a Deus. Então diga assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos santifica. Agora, como se santificar? Nós aprendemos aqui, a santificação acontece em 3 etapas. Nós acabamos de aprender o que nos santifica: Deus, Espírito Santo, palavra, o nome e o sangue de Jesus. Como se santificar? Como você deve se santificar? Como você deve se apresentar? Primeiro ponto: oração. Diga comigo: oração. Diz a Bíblia: chegai-vos a Deus e Deus se chegará. Então você tem que entender que você precisa se aproximar de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. E um dos passos para você se santificar, para você viver separado do pecado, das coisas desse mundo, é você viver uma vida de oração. Paulo disse: orai sem cessar. Se você não viver uma vida de oração,
A tendência é você esfriar cada dia, cada mês. A tendência é você voltar para o mundo. Ou você se tornar um crente cético, eclético. É você se tornar um crente que não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com a obra. Diga assim: por quê, pastor? Porque quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós deixamos de orar, quanto mais nós vamos se afastando de Deus. Quanto mais você vai orando, mais você vai se santificando para Deus. Quanto mais você vai deixando de orar, mais o mundo vai entrando em você. Quanto mais você vai orando, mais Deus vai entrando na sua vida. Quanto mais você vai deixando de orar, mais o pecado vai se entronizando na sua vida. Quanto mais você vai orando, mais a glória de Deus vai se manifestando na sua vida. Existem vários tipos de orações, eu quero citar só duas. A oração coletiva, é essa que nós fazemos sempre aqui na igreja, estamos aqui, e a gente vai observar que o próprio Jesus entrou no santuário, Mateus capítulo 21, verso 13, eu quero que você abra a sua Bíblia, porque muitas vezes a gente lê esse texto e a gente não quer parar para analisar esse texto. Mateus capítulo 21, verso 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Observe bem que Jesus diz: Está o que, irmãos? Está o que? Vocês não estão no culto de doutrina não, irmãos? Está escrito. Jesus só está verbalizando uma passagem do Pentateuco. Está escrito. Porque lá no passado o povo já tinha esse hábito de orar no templo. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Então, quando você vir para a igreja, você tem que entender que a casa de Deus aqui não é um clube, não é discoteca. A casa de Deus é casa de oração, é casa de você dobrar o seu joelho, de você chorar, de você clamar, de você berrar na presença de Deus, de você dizer: Senhor, eu estou aqui na tua casa para falar contigo. Mas tem crente que fica mascando chiclete, tem crente, queridos irmãos, que fica brincando no celular, tem crente que fica se divertindo na hora que o pastor está ministrando. Eu fico, Jesus. Eu fui pregar num lugar e eu mandei todo mundo desligar o celular. Uma falta de reverência na hora da palavra, na hora do culto, irmãos. Quando você vê eu mexendo aqui no celular, quando você vê aqui eu mexendo no tablet, no celular, é porque eu estou parafraseando os textos que eu vou ministrar, só fazendo uma revisão. Mas tem crente, irmãos, que criou um hábito de estar todo o tempo no celular. Diga assim: é casa de Deus, é casa de reverência. Diz a palavra: guarda o teu pé quando entrares na casa de... Então a casa de Deus é chamada casa de... Jesus ficou tão bravo que Jesus pegou um chicote. Eita, irmãos, Jesus pegou um chicote literalmente. Olha, as mesas que estavam cheias de moedas ali, dos cambistas, Jesus virou as mesas, caiu moeda para todo lado, aleluias, e disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Isso aqui é casa de oração. Ore na igreja, venha orar na igreja.
Tem oração 6 horas da manhã, tem oração 7 horas, tem oração meio-dia, tem oração à noite. Se você quiser a chave para orar, venha orar na igreja. A segunda oração, irmãos, é a oração secreta. Diga assim, oração secreta. A primeira oração eu apresentei a oração em forma coletiva. A segunda oração, oração secreta. Vejamos Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Esse versículo muitos entendem que eles dizem assim, principalmente os crentes desigrejados, que não querem se congregar. Só não precisa orar lá na igreja. Jesus disse que quando eu quiser orar, me ensinou que eu tenho que entrar no meu quarto. Esse quarto representa a nossa intimidade, o nosso secreto, a nossa vida individual, a oração individual. Amém, irmãos? Então, quando nós oramos, nós passamos a se conectar com Deus e Deus passa a se conectar conosco e nós passamos a sermos santificados. Como se santificar? Segundo item, lendo a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não pode santificar a tua mente. A tua mente vai ser um acúmulo de lixo, de pensamentos negativos, pessimistas. E tem um certo ditado que diz assim: mente vazia é oficina do diabo. Aí você não pega na Bíblia. Aliás, você pega quando vem para a igreja e ainda discute com o marido, com os filhos: cadê a minha Bíblia? Cadê a minha Bíblia? Cadê a minha Bíblia? Cadê a minha Bíblia? Conta-se que o pastor foi visitar uma irmã e chegando na casa da irmã ele disse: minha irmã, me dê a sua Bíblia por gentileza, para a gente fazer uma leitura, depois eu oro pela senhora, pela sua família. A irmã começou a coçar a sua cabeça e disse: pastor, há muito tempo eu não estou lendo a Bíblia, porque eu perdi o meu óculos. Mas se o senhor me der algum tempozinho, pastor, alguns minutos, eu vou procurar a Bíblia, pastor, eu vou. E ela foi lá no quarto dela, colocou a mão em cima do guarda-roupa, encontrou a Bíblia. Levou, entregou nas mãos do pastor. Quando o pastor abriu a Bíblia, sabe aonde estava o óculos da irmã, irmãos? Dentro da Bíblia. A pergunta que eu faço: será que essa irmã gostava de ler? A Bíblia perdeu logo o óculos dentro da Bíblia. Pergunte para o seu irmão: você não tem perdido o seu óculos dentro da Bíblia? Como você que quer se santificar se você não ler a Bíblia? E eu vou provar para você. Salmo 119, verso 9. Leia por gentileza, pastor Eliezer. verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E outra versão diz: como santificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Todos os dias você tem que ler. Todos os dias você tem que meditar na palavra de Deus. É uma forma de você ser santificado
através da palavra. Como você se santifica? Terceiro ponto, vindo na igreja. Anote aí, vindo na igreja. Porque se você ficar na tua casa, você vai começar a assistir novelas. Ah, pastor, está passando aí uma novela aí da Record. Como é o nome da novela, irmãos? Como é o nome da novela? Você está ligado, né? Gênesis. Ah, pastor, não preciso mais ler a Bíblia não, está tudo lá, eles mostram tudo. Exemplo. Quem disse que Adão era loiro? Aquele galanzão que aparece lá, quem disse? Vocês já viram algum Jesus feio? Sim ou não? Mas a minha Bíblia diz que ele era sem forma. Nós precisamos vir na igreja, irmãos. Amém? É uma forma de nós nos mantermos santificados, separados das coisas do mundo. Hebreus 10, 25, para a gente encerrar. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Segura aí, pastor. Não deixando a nossa congregação, nossa igreja, como é costume de alguns. Naquela época, presbítero Maceira já tinha crente assim, que tinha esse costume de deixar a congregação, de passar meses e meses sem pisar na congregação. Virou o quê? Um hábito, um costume. Volta aí de novo, pastor Elias. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Continua. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Nós precisamos, irmãos, falar para aqueles que não estão vindo. Fale mesmo. Eu estou sentindo sua falta na igreja. Ah, mas eu estou trabalhando demais. Ah, eu estou ocupado demais, não sei o quê. Mas antes vivia de joelho, vivia orando, vivia: Deus, abre a porta para mim, Deus, abre a porta, Deus, pastor, vamos orar, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir a porta. Aí quando Deus abre a porta, esquece de vir na igreja. Os primeiros meses até que vem, mas depois começa a dizer: não tem mais tempo, não quer mais ter compromisso. Eu vou fazer outra oração. Fecha a porta, Jesus. Fecha a porta para ele. Porque ele era tão crente, ela era tão crente. Quando estava na prova, você conhece um crente assim, irmão? Conhece? Levanta a mão, diga glória a Deus. Você conhece, eu sei que você conhece. Eu vou orar para Deus fechar a porta. Não, pastor, não faça isso não, pastor. Aleluia. Pode deixar que eu vou continuar vindo na igreja. E quando verdes que o tempo está se aproximando, diz o quê? Congregai-vos, é tempo de nós nos congregarmos, irmãos. O salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do... Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, aprender no seu templo e contemplar a sua. E diga assim comigo: e ele era extremamente ocupado. Quem era mais ocupado do que um rei, irmãos? Mas ele se alegrava quando alguém dizia assim: vamos na casa do... Quem se alegra quando vem na casa do Senhor? Quem se alegra? Como se santificar? Vigiando, para a gente encerrar. Nós precisamos vigiar, irmãos. Você ora, você ouve a palavra, mas saia daqui, vigia, crente. Tem crente que não vigia. Quando sai das portas, pelas portas da igreja, já quer brigar, já quer discutir, já quer puxar o 38. Diz assim: eu sou crente, mas o meu 38, o meu facão não é. E nós precisamos o que, irmãos? Vigiar. Mateus 26, 41.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Antes do Senhor falar de oração, Ele falou o que, irmãos? Não, Ele falou o quê? Fiquemos em pé. Eu encerro com esse versículo para orar. Eu estou terminando um pouco porque a mensagem, ela foi 40 minutos, viu, irmãos? Eu anotei aqui, 40 minutos. Eu não gosto de culto de ensino, passar mais de 1 hora ensinando. Mensagem nenhuma, vocês já perceberam isso. No mínimo é 40, 45 minutos. Até porque quarta-feira tem mais, né, irmãos? Aí tem pastor que passa 3 horas ensinando. Não, é só 40 minutos, 45, 50 minutos, tá bom demais. Eu encerro aqui. Deus quer fazer maravilhas através das vidas santificadas. Diga assim: Deus quer fazer maravilhas na minha vida se eu me santificar. Pastor Eliezer, Josué 3:5. Josué 3:5. Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Não, você não entendeu não, você ficou em pé, não entendeu. O Senhor disse para Josué: Josué, diga para o meu povo, diga para a minha igreja, diga para Israel, se santificar, se separar, porque amanhã, bem cedo, eu, diz o Senhor dos Exércitos, farei maravilhas, fareis milagres no meio do meu povo. Não, você não entendeu. Quem se santifica é alvo de milagre. Você pode levantar as mãos e dizer glória a Deus. Quem vive em santidade é o milagre que vai correr atrás de você. É as maravilhas de Deus que vai ao seu encontro. Não é você que vai ao encontro, é as maravilhas que vai ao encontro de você. Se separe. Está na hora de você renunciar. Amarrar esse leão que está dentro de você, para que você possa ver maravilhas de Deus na sua vida. Amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus está dizendo: eu quero fazer maravilhas no meio desta igreja. Eu quero fazer maravilhas lá na tua casa. Eu quero fazer maravilhas no teu casamento. Eu quero fazer maravilha nos teus empreendimentos. Eu quero fazer maravilha no teu ministério. Eu quero fazer maravilha na tua vida. Mas eu quero que você se separe. Eu quero que você se santifique. Porque quando você se santificar, eu estarei fazendo maravilhas da sua vida. Levante as mãos e você pode glorificar o nome de Jesus. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, dispostos a nos santificarmos ao Senhor, porque nós queremos ver maravilhas que o Senhor venha operar na nossa vida. Opera maravilhas no meio das crianças, opera maravilhas no meio do teu povo, opera maravilhas nesse final de semana. Estamos nos preparando, Senhor, para 110 anos de Pentecoste. Opera maravilha, batiza no Espírito, renova, meu Pai. Opera maravilhas no meio do teu povo. Você pode dar glória a Deus, você pode exaltar o nome de Jesus. Opera maravilha, se prepare, se santifique para Deus, porque Deus quer fazer maravilha no meio do seu povo. Há um poder sobrenatural da santificação. Quando nós nos santificamos, nós estamos abrindo portas para Deus nos abençoar. Diga assim: eu tomo posse desta palavra, em nome de Jesus. Se assente aplaudindo o Senhor Jesus. Já vamos encerrar, irmãos. Amanhã nós teremos ensaio
para o departamento de homens. E eu quero aqui parabenizá-los, porque terça-feira, segunda-feira, aliás, vocês vieram em peso. 25 cabra macho, né? Homens, com H maiúsculo, participaram do ensaio segunda-feira. Amanhã será na casa de quem? Do nosso diácono, irmão João, né, irmão João? Prepara lá um cafezinho daquele pra gente, viu? Glória a Deus. Não deu de eu participar com vocês. Nós estávamos ainda lá em Tucuruí, mas mandei um áudio para vocês. Mas amanhã vou estar com vocês lá. Glórias a Deus. Sexta-feira, irmãos, pela manhã, o nosso batismo. E eu quero dar a incumbência para o presbítero Júnior pegar a portilha em casa e dar um ensinamento sobre batismo nas águas. Tá bom, presbítero? Glória a Deus. Os candidatos que desejam ser batizados nas águas, tem alguém aqui? Levante as mãos. Pronto, nós temos 1, 2 pessoas. Pode ser aonde, presbítero? Tem que ser amanhã. Procure um local aí, viu? O senhor fale nos grupos. Veja quem mais quer descer as águas na sexta-feira pela manhã. Pegue a portilha lá e dê um ensinamento para esses jovens, para aqueles que desejam descer nas águas. Sexta-feira, irmãos, à noite, é o nosso grande culto de celebração dos 110 anos. Sexta-feira, bem cedo, depois das 11 horas, eu quero que os departamentos mandem uma mensagem para mim poder fazer o roteiro, certo? Para que a gente possa dirigir esse culto abençoado à noite. Crianças, jovens, senhoras, senhores, manda para a gente aí, para que a gente possa escrever o roteiro, como a gente possa realizar, para não chegar na hora a gente ficar tipo barata tonta na água, né, irmãos? Não tem como. Então vamos se organizar bem cedo. Que hora que vocês vão mandar mensagem para mim, irmãos? Vocês, hein, irmão? Vamos ficar em pé. A partir das 11 horas. Depois que eu chegar do batismo nas águas, mande a mensagem. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor. Tem alguém nesta noite que gostaria de se reconciliar? Tem alguém? Pastor, eu quero ser crente de novo. Não tem problema. A gente ora. Eu quero ser crente de novo, pastor. Pronto. A gente começa a falar de reconciliação, acho que o povo não está entendendo, né? Acho que vamos começar a falar agora. Quem quer ser crente de novo? Glória a Deus. Irmãos, amanhã continua a nossa oração, meio-dia continua a nossa oração. Vamos agradecer nesse momento em oração. O presbítero Odair já trabalhou, pastor Eliese, presbítero Cícero Romão, hoje ele dirigiu o culto animado, né? Glórias a Deus. Chamar o nosso irmão Benedito, o Benedito mais baixinho, não é o fortezinho igual o pastor não, tá bom? O outro Benedito, para fazer essa oração. Benedito Fernando. O Benedito Cantão está no mesmo balanço do pastor. Misericórdia, Pai. Aleluias. Nosso irmão Benedito fazendo essa oração especial, agradecendo a Deus por esse culto.